deveriam ser, porque eles é que fazem o elo das instituições com as pessoas e muitas vezes eles são considerados como indivíduos com valor de mercado, objetos descartáveis. Doutor Elias, nos Estados Unidos, realmente, essa situação de virar uma empresa e deixar de ser um lugar de tratamento está instituída em tudo quanto é lugar, né? E a gente vê que perde muito, porque grandes recursos de altíssima tecnologia, e muitas vezes se perdem por causa da falta do fator humano. O senhor concorda? Eu concordo. Eu concordo porque é uma sociedade que caminhou de uma certa forma e esse é o motivo de nossa luta, porque graças a Deus nós vivemos num país latino-americano. Os latinos, de uma maneira geral, o sentimento é um pouco diferente. Nós somos muito sentimentais, muito chegados, muito próximos. É comum em outros países um familiar deixar o seu parente ir no hospital e seguir as visitas lá algumas vezes por semana. E se acontecer alguma coisa é porque tinha que acontecer. Mas nós não podemos perder essa ternura, essa característica quente, esse elo que nós temos assim com a alma, né, com a parte mais íntima. Na hora que você tem uma estrutura cheia de equipamento, cheia de tecnologia, isso é importante, é fundamental. Certeza. Mas aí você tem o corpo, você não tem a alma. Você precisa ter as duas coisas. Por exemplo, hoje em dia, eu até cito isso em publicação, que hoje em dia, quando você, às vezes, atende um paciente, se o paciente tem alguma queixa, você passa ele numa série de máquinas modernas, com luzinhas, com computador, etc. Às vezes você faz tudo isso e chega no final a uma conclusão, olha, você não tem nada. Mas não teve aquele contato, aquela abordagem que às vezes o clínico, aquele que vê o paciente como um todo, ele não vê aquele paciente que está com problema de pulmão, não, é um pulmão dentro de um global, de tudo. Às vezes você não precisa nada disso, você atende o paciente, conversa, bate um papo com ele, procura sentir o que ele tem, só que hoje em dia isso não é tão valorizado. E é tão fundamental. Não, é fundamental, é a essência da medicina. É a essência. Doutor Elias, nós estamos aqui, a gente está muito assim alegre com o lançamento de mais um livro do Dr. Elias Knobel, porque ele sempre vem nos enriquecer num momento desse, onde todo mundo sabe que pode acontecer, mas ninguém se imagina dentro. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém, nem nos seus piores pesadelos, acha que vai passar. Esse novo livro que vai ser lançado, ele aborda exatamente esse lado. Fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui, olha, o Dr. Elias está lançando esse livro, A Vida por um Fio e por Inteiro. Fala um pouquinho, o que é a vida por um fio e por inteiro? Olha, antes eu gostaria de dizer o seguinte, com essa experiência toda que nós ganhamos tratando de pacientes graves, nós publicamos vários livros. Nós temos uns 15 livros publicados, sempre um trabalho de equipe. Um estudo relacionado a doenças do coração, pulmão, rim, pacientes graves de uma forma geral. Numa certa fase da vida, eu comecei a enxergar aquele paciente com alguma coisa a mais. Quem é aquele ser humano que está deitado? O que tem por trás dele? Como foi a vida dele? A família dele? Então eu comecei a analisar o que acontece quando esse paciente entra. Fizemos trabalhos de psicologia sobre estresse, sobre necessidade dos familiares, publicados na Europa. Então essa maneira de encarar me alertou para algumas coisas que acontecem no dia a dia do atendimento de um paciente grave. Eu fui coletando, por exemplo, eu tenho assim inúmeros exemplos, ficaria até difícil a gente citar. Eu aqui, por exemplo, cito um caso. Eu vou contar para vocês um caso. Eu me lembro quando apareceu
primeiro caso de AIDS no Brasil. Nossa, foi um horror, né? Foi uma colega nossa, naquela época eu ainda era professor na Escola Paulista de Medicina, e ela descobriu num paciente que tinha uma mancha na pele, que chama-se sarcoma de Kaposi, que era um tipo de câncer. Era um tipo de câncer de pele que aparecia em pacientes que tinham uma imunidade bem rebaixada. Tá. Naquela época, uma pessoa muito debilitada, de repente aparecia uma situação dessa. Exatamente. Já câncer. Já era um câncer de pele. Mas, naquela época, nos Estados Unidos, começou-se a descobrir os primeiros casos de AIDS, e naquela época era chamada de doença gay, erroneamente de doença gay. E alguns... Erroneamente? Erroneamente. Desculpe assim abrir um parêntese, porque até hoje existe essa associação. Por que erroneamente? Olha, eu vou contar um dos casos que mostra que era erroneamente. Eu me lembro muito bem que os pacientes começaram a ser internados. Diga-se de passagem que não era qualquer hospital que aceitava a internação desses pacientes, porque naquela época muita gente pensava que essa doença a gente pegava no contato, na manipulação. A gente sabe que pega com sangue e tal, mas na verdade o paciente com AIDS era um paciente mais frágil, ele que poderia ser contaminado. Então nós criamos uma ala com isolamentos, o paciente acabou sendo internado, e nos Estados Unidos não era qualquer lugar que se internava o paciente. Muitos funcionários, muitos profissionais da saúde não aceitavam tratar esses pacientes. Eu me lembro que uma vez apareceu um garoto, eu até conto no livro isso, um garoto que estava com uma dilatação do coração. E eu fui chamado para atender. Qual era a causa daquilo? Procura para cá, procura para lá, acabamos descobrindo que o garoto estava com AIDS. Mas como que um garoto com 12 anos de idade... 12 anos, quer dizer, garoto mesmo, como né? que ele foi pegar AIDS naquela idade? Aí nós descobrimos que o garoto tinha hemofilia. Hemofilia